Cristo odeia o pecado, mas ama o pecador com um grande amor. Todo o mundo era e é seu, mas ele esvaziou-se tão completamente de si mesmo que declarou: as raposas têm covas para dormir, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar sua cabeça. Ele veio voluntariamente para levar a cabo a obra de expiação. Não havia nada que o obrigasse. Ele era independente de toda a lei, pois estava acima dela. E só um que fosse assim poderia expiar os pecados da raça humana caída e submersa em pecado. Portanto, quando os anjos se ofereceram como resgate pela humanidade, não foram aceitos, pois estão sob a lei. Era preciso alguém que pudesse dar, entregar a sua vida e por si mesmo retomá-la. Assim, ele tornou-se obediente até a morte na cruz, para redimir o homem mortal. Assim ele uniu a corrente quebrada do céu à terra. Ele construiu com o seu sangue a ponte de salvação entre o céu e a terra para todos os que na fé se aproximam dele. Este deve ser o nosso tema de estudo, pois a mente finita, sem o poder do Espírito Santo, não pode compreender semelhante sacrifício e tamanha abnegação, onde uma classe de vida está perante nós, onde a autossuficiência, o orgulho próprio, o eu satânico não existe, mas apenas a pureza de uma entrega total, da pura abnegação para o bem dos outros, neste caso, da humanidade. Este tema deve ser estudado repetidamente, com humildade e contrição de espírito, pois é um tema profundo que recompensará o inquiridor que se aprofunda buscando a verdade oculta. Caminhemos, portanto, com justiça e fidelidade, que estes façam parte do nosso traje diário. Cristo declarou: não falo de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Nem faço as minhas obras, mas daquele que me enviou. Tamanha lição, verdade absoluta. Aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que não procura glória para si mesmo fala daquele que o enviou, ou seja, Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo declarou que ele nada fez por si mesmo, assim os seus verdadeiros seguidores reconhecerão que tudo o que somos e nos é permitido fazer provém dele, e toda a honra e glória é para ele. O verdadeiro Filho de Deus nunca está buscando fazer a sua própria vontade, mas a vontade do seu Pai que está no céu. Então poderemos exclamar como o salmista: fazer a tua vontade, ó meu Deus, é o meu deleite, e a tua lei está dentro do meu coração. Temos de ser pacientes para nos tornarmos nele completos e perfeitos. E assim nada nos faltará, pois ele suprirá tudo o que necessitamos, tudo o que realmente necessitamos. A verdadeira sabedoria vem apenas do alto, de Cristo Jesus. Exijamo-lhes isso em súplica e humilhação, e o receberemos, porque fiel é aquele que o prometeu. Peçamos, pois, sem dúvida, pois quem duvida é como a maré do mar que avança e retrocede, e assim nada será recebido, pois é um homem de dupla mente, de dualidade de pensamento, de caminhar inconsistente. Mas bem-aventurados os que suportam as aflições em silêncio, pois como viveu em humildade, sem exaltação própria e em constante fé, receberá a coroa da vida eterna que o Senhor prometeu aos que o amam e guardam seus mandamentos. Aquele que se exalta e se julga rico em tudo
e se gaba dos seus conhecimentos e posses, murchará como a erva quando o sol nasce e a sua flor cai rapidamente. Deus não tenta ninguém a pecar. Nós vivemos a tentação pelas nossas más tendências pecaminosas, pois somos atraídos para fazer o mal por causa daquilo que albergamos na nossa mente e coração não santificados. Isso traz, quando caímos nela ou nos rendemos a ela, infortúnio e morte. Portanto, devemos compreender que todos os bons dons vêm de Deus e todo o mal vem do seu adversário. E devemos discernir por onde andar, pelo poder do Espírito Santo, para não ceder à tentação. Na ira não existe justiça, nem no rápido falar, mas sim que estejamos prontos para ouvir e tardios para falar. Devemos ser cumpridores da palavra da verdade, não apenas ouvintes, pois aquele que é apenas um ouvinte se engana a si mesmo e é um mau exemplo para os outros. Os verdadeiros religiosos, ou a verdadeira religião, é viver a palavra de Jesus Cristo nas nossas vidas. Qualquer pessoa pode falar sobre ela, mas nem todos a vivem. Olhemo-nos no espelho, o espelho da palavra de Deus, e sejamos sinceros conosco mesmos. E só então veremos se somos justos ou não. E mesmo que nos enganemos, crendo que somos justos, se não somos, acaso podemos enganar a Deus? Clamemos pela limpeza de nosso ser, por uma mudança real e para sempre, por dádiva de Deus. Não podemos ser salvos sem isto. Quando nos dirigimos a Ele e lhe perguntamos: Pai, deixa-me ver-me como Tu me vês, Ele mostrar-nos-á. E é aí que entregamos tudo aos seus pés, numa atitude agonizante, implorando a limpeza profunda e completa do nosso ser, que só Ele pode fazer. E só então poderemos ser salvos nele, pois a lei, a sua lei, é o espelho, é o detector do pecado. E se quebrarmos um, somos culpados de todos. E é apenas nele que podemos ter o poder de cumprir a lei com toda a justiça. As tribulações, agarrando-se a Jesus Cristo, produzem em nós paciência. E a paciência produz prova. E a prova produz esperança. E a esperança não é vergonhosa, porque os nossos corações estão cheios do Espírito Santo que nos foi dado. O que não pudermos fazer devido à nossa natureza, Ele fez e fará por nós. Ir à morte da cruz. Mesmo a nossa parte Ele não nos deixa fazer sozinhos, mas está lá, juntamente conosco. A fé não é um sentimento, pois o sentimentalismo vem e vai, é uma convicção. Estão tão longe uma da outra quanto o Oriente está do Ocidente. O que não pudemos fazer devido à nossa fraqueza, Ele fez por nós, ir à morte da cruz. E mesmo a nossa parte Ele não nos deixa fazer sozinhos, mas está lá, juntamente conosco. A nossa segurança reside em Deus e na Sua palavra. E depois de pedirmos com fé, não devemos duvidar. Recordemos que a fé é simples na ação e poderosa nos resultados. Tudo o que fazemos por nós mesmos, em busca da glória terrena, não é nada. É apenas a forma de nos tornarmos abomináveis perante Deus, pois com essa atitude apenas refletimos um caráter luciferiano, e isso está longe de ser o caráter de Cristo. Portanto, escolheis hoje a quem servireis, pois disso depende o vosso fim, seja ele de vida ou de morte.
Portanto, resistamos à tentação, agarrando-nos a Jesus Cristo, e receberemos a vida eterna, pois Ele prometeu a todos aqueles que o amam e seguem os seus passos. Quando chega uma onda, não nos agarramos firmes para não cairmos? Mas ainda vem sobre nós, e devemos estar ancorados na rocha que é Jesus Cristo. Estes são os que, ancorados na rocha, farão o mundo tremer com a glória de Deus, pois luz do Eterno neles iluminará o mundo e penetrará toda a escuridão. Assim, muitos irão vê-la em todo o seu esplendor, e a abraçarão e ajudarão a espalhá-la por sua vez. O inimigo rugirá e sairá contra eles com grande ira, com planos para destruir essa obra e matá-los, mas ele não prevalecerá, porque adiante deles vai o príncipe Emanuel, os seus poderosos anjos prontos para a batalha, e eles serão livrados. E assim, sendo o evangelho pregado com 100% de sua pureza, o esplendor para todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, seremos resguardados sobre o ministério de santos anjos em esconderijos na terra inimagináveis. E serão desencadeadas as cenas culminantes, pois a ira de Deus, nas suas 7 taças, cairá sobre a humanidade rebelde e idólatra de si mesmo. E chegará o fim, pois Miguel se levantará do seu lugar e será por seus filhos fiéis. E será um tempo de angústia como nunca se viu, e todos os que forem encontrados escritos no livro da vida serão libertos. Assim, todo olho verá vir o nosso amado Rei e Salvador nos céus, em grande poder e glória. E aqueles que o crucificaram, aqueles que o condenaram, estarão lá e o verão. Todas as linhagens da terra contemplarão a sua majestosa glória. Muitos irão lamentar, enquanto as pessoas que esperam irromperão em hosanas de grande alegria, pois a sua escravidão está no fim e serão agora eternamente libertados da ameaça do inimigo e dos seus lacaios. Isto, revelado no livro do Apocalipse ao povo do Eterno, é amor puro. Deixar-nos a nós mortais finitos conhecer o futuro passo a passo, para que a nossa fé possa crescer nele e para ele. Assim, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, ele descerá do céu, e aqueles que morreram na bendita esperança, na fé nele, ressuscitarão primeiro para a salvação. E então nós, os vivos justos, seremos arrebatados juntamente com eles para receber o nosso amado, grandioso, sublime e exaltado Deus nas nuvens. E assim, finalmente estaremos com ele para sempre, onde nada nos fará mal, mas tudo será paz, amor, eterna e perfeita justiça. Esta será a última trombeta. Será ouvida em toda a terra, e ninguém poderá escapar de tal evento. Mesmo o inimigo, na sua falsificação disto, fica muito aquém de tal acontecimento. Ele rugirá de medo e tremerá perante o seu Criador, a quem fez guerra desde o céu e perdeu a sua inútil batalha. E todos os que a ele se uniram, ao longo de todos os tempos, terão seu fim no lago de fogo e enxofre, e não restará mais raiz ou ramo de pecado. Aleluia! Hosana para sempre, aquele que vive por toda a eternidade. Assim, iremos por 1000 anos ao céu com Jesus Cristo, e conheceremos finalmente, face a face, o seu Pai, o Espírito Santo, que tanto gemeu com gemidos inexprimíveis por nós, os anjos ministradores, os nossos anjos da guarda. Veremos finalmente aquilo que pela fé contemplávamos, e as mentiras do inimigo, tudo isso, ficará encerrado neste escuro e desordenado mundo de pecado. Será deixado vivo,
não tendo ninguém para o tentar. Mas nós, os salvos, regozijar-nos-emos com o que ele perdeu com a sua ousada rebelião. Veremos os seres de outros mundos, todos reunidos na Nova Jerusalém, para dar as boas-vindas aos salvos redimidos. Oh, que cena maravilhosa! Mal posso esperar para viver o que foi me deixado ver, um pouco da pátria melhor. Ao vê-la, tudo deste mundo perdeu valor. Ali, todos juntos, como irmão, com palmas da vitória e com uma pedra com o nosso novo nome, coroados pela mão do mesmo Senhor e Salvador, não nos cansaremos de o louvar. E os anjos levantarão a nota mais alta, nunca ouvida, de tanta alegria, gratidão e regozijo que haverá no céu e pela eternidade. Depois de nos convidar para a sua mesa e de saborear as delícias da Canaã celestial, os livros serão abertos para nós. E aí ser-nos-á mostrada a evidência daqueles de quem sentimos falta entre nós, a razão pela qual não foram salvos. Então veremos ainda mais claramente a sua retidão, e aí enxugará todas as lágrimas. Depois dos 1000 anos de glória passados, desceremos com ele e com a cidade santa a esta terra. Ali, os mortos despertarão ao comando dado pela sua voz, e o inimigo, que sempre os enganou, enganá-los-á novamente, dizendo-lhes que ele, pelo seu poder, os trouxe de volta à vida. Que tremenda cena será, onde os perdidos e salvos cruzarão os seus olhos e verão um ao outro e o seu destino. Estes são os que se salvaram, dirão aqueles, e os que estão salvos dirão, estes são os que se perderam. Aí passam as cenas perante todos aqueles dos seus atos carentes de arrependimento, e todos reconhecem a justiça daquele que está perante eles. O próprio Satanás dobra os joelhos perante o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e aclama-o justo. Mas isso é apenas em palavras, sem verdadeiro arrependimento. Em seguida, o inimigo insta-os a atacar a minoria que atrás dos portões da cidade santa está. Ali, o eterno Deus manda fechar os portões da santa cidade, e ele ergue-se sobre as suas muralhas e dá a ordem para os seus filhos que estão com ele subirem. Ali então o fogo os consome, e nem a raiz, nem os seus ramos permanecem, e o mal não existirá mais. E então o nosso amado Senhor reconstruirá de novo este mundo, e viveremos nele eternamente. Mas agora, com o universo aberto, para que possamos viajar através dele para outros lugares, e aqueles de outros lugares até nós. Oh, maravilha sem fim! Que falta de palavras humanas existem para explicar tal felicidade. Não há maior alegria do que viver ao lado do nosso grande e poderoso Deus. A ele seja a glória e a honra para todos sempre. Amém. Assim, amados irmãos, em Levítico 23, aí está o calendário do Eterno, desdobrado em detalhe para cada um dos seus filhos. E não esqueçamos e saibamos que o seu calendário não só mede os seus tempos de colheita e vindima, de semeadura e todas essas coisas, mas também as suas ações, os seus eventos proféticos. Muitos afirmam que as festas estão abolidas, que Cristo Jesus as pregou à cruz quando morreu por nós. Mas este pensamento maligno, laodiceano, corporativo, infestado pelos crisântemos, que mudaram as festas do Eterno pelas festas pagãs, que nos foram ensinadas através da corporação,
deixando assim de lado a misericórdia do plano de salvação do Eterno, explicado através das festas dadas a Moisés e ao povo, os nossos pais, quando estavam sobre as cidades do Eterno no deserto. As festas solenes do Senhor ainda hoje estão em vigor. O Eterno guardou-as antes de morrer na cruz e guardou-as depois de se levantar da sepultura. O mesmo fizeram os seus seguidores. Portanto, não é de admirar que Jesus tenha nascido numa festa, pois ele morreu como o Cordeiro da Páscoa, ressuscitou como primícias e com ele levou as primícias. Ele enviou do seu Pai aquele pedido que o Senhor deu. Pai, eu me vou, mas quero que lhes envie o outro Consolador, o Espírito Santo. Ele instruiu seus discípulos para esperarem no aposento alto, que não fossem diretamente para a cidade de Jerusalém, mas para esperarem lá. Ficou 40 dias com eles, fortalecendo a sua fé, explicando-lhes muitas coisas que até então não compreendiam. E ascendeu ao céu, depois de 40 dias lá com eles. 10 dias depois, quando a festa de Pentecostes estava a ser celebrada na cidade de Jerusalém, o Espírito Santo desceu do alto. Mas não sobre aqueles que estavam na cidade de Jerusalém, mas sobre aqueles que estavam lá no aposento alto. Foram investidos com o poder do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Jesus declarou que estamos no grande dia da expiação e Ele também nos levará à sua casa. Ele deseja partilhar conosco e estaremos 7 dias de viagem até a Cidade Santa. Não vos parece a festa dos tabernáculos? 7 dias de viagem? E quando chegarmos, santa convocação lá com o Senhor? Portanto, a trombeta toca primeiro aos seus escolhidos, para que possam estar prontos com a chuva temporã. E é isso que o Eterno está a fazer através dos manjares sabáticos, através dos testemunhos, através de tudo que Ele nos deixou de outrora, para que os seus filhos se preparem para a chuva serôdia. Depois, investe-os com a chuva serôdia para dar o toque certo de trombeta a um mundo de escuridão. Aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Bendito é o Eterno para sempre por suas misericórdias. A Ele é, e para sempre, será a glória e honra, pois Ele é o Deus da nossa salvação. Queira Deus que possamos entender todas essas coisas e que possamos visualizá-las com fé, para que possamos nos dar conta que tudo o que é desencadeado neste mundo e tudo o que está prestes a ser desencadeado são apenas os preparativos para em breve ver o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nas nuvens do céu. Portanto, corramos atrás da nossa salvação que está em Cristo Jesus, de tal forma que vençamos a batalha, que vençamos a corrida. Que o Senhor nos abençoe.